Santo. Toque em minha vida, Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Vem me envolver, Espírito Santo. Vem me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Eu agradeço a oportunidade. Eu quero convidar vocês, os que têm Bíblia, para vocês abram as suas Bíblias no livro de Romanos. Romanos capítulo 6, o versículo 6 e o versículo 7. Quero, em uns poucos minutos, irmãos, falar um pouco sobre o significado espiritual de um momento como esse para nós. Especialmente para aqueles que serão batizados e para nós que seremos testemunhas desse momento. Amém? Todos acharam? Romanos capítulo 6, versículo 6 e o versículo 7. Pois sabemos, diz a palavra do Senhor, porque sabemos que o nosso antigo ego foi crucificado com ele, a fim de que o corpo do pecado pudesse ser aniquilado, para que não fôssemos mais escravos do pecado, porque qualquer pessoa que morreu já foi liberta do pecado. Nós vamos ler também, um pouco mais adiante, o texto, Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Romanos 6, versículo 3 e versículo 4, um pouco atrás, aliás, recuando um pouquinho, né? Ou vocês não sabem que todos nós, os que fomos batizados em Cristo, fomos também batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele através do batismo na morte. Versículo Romanos 6, 4 e 5. A fim de que, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, através da glória do Pai, nós também pudéssemos viver uma nova vida. Se nos unimos com ele em sua morte, certamente também nos uniremos com ele em sua ressurreição. Amém, irmãos? Até aqui. Irmãos, nós estamos aqui num momento especial, né? E há um significado nessa cerimônia que será realizada. O batismo cerimonial, que é o batismo nas águas, ele é uma ordenança que foi dada por Jesus. Jesus, lá em Mateus capítulo 28, no versículo 19, ele diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós observamos que Jesus ele dá uma ordem: façam discípulos, e além de fazer discípulos, eles devem ser conhecidos como discípulos, né? Pelo seu testemunho, pelo seu modo de proceder. E um dos marcos iniciais dessa caminhada que nós temos com Cristo, né, além da nossa experiência de nos entregarmos a Jesus e nascermos de novo, é o cerimonial do batismo. Então, quando nos batizamos cerimonialmente perante a igreja e a nossa família, nós estamos declarando que desejamos caminhar com o Senhor Jesus Cristo, sendo fiéis discípulos dele, não é? Então o batismo tem também essa importância para as nossas vidas. O batismo também é uma manifestação externa da própria graça de Deus, que internamente nós recebemos no nosso coração. A cerimônia do batismo, ela externa para as pessoas que dentro de nós recebemos no nosso coração e na nossa vida a graça do Senhor Jesus Cristo, né? Paulo, quando fala dessa graça, lá em Efésios capítulo 2, ele diz que ela não vem de nós, é dom de Deus, né? Não de obras, mas é através da fé
que nós temos em Jesus Cristo. E essa graça, esse favor, graça significa o favor que Deus faz, né? O presente que Deus nos dá, que é a salvação. Essa graça nos é dada através de Cristo, quando nós temos fé nele. Mas o que é que significa o batismo? Qual é o significado do batismo? Nesses versículos que a gente acabou de ler, o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar pelo menos 3 significados, 3 aspectos, né? Os significados ou verdades acerca do batismo, né? O primeiro significado do batismo é que Jesus morreu e no sentido espiritual nós também morremos com ele. Eu vou explicar isso melhor, não é? Paulo está dizendo que o nosso antigo eu, que o velho homem, né? O velho homem na Bíblia simboliza, né? Aquelas tendências que nós tínhamos no nosso coração que nos faziam ficar distantes do Senhor. Muitas vezes a gente pecava contra Ele, né? Constantemente, nós entristecíamos a Deus por causa da influência do velho homem. Então esse velho homem, Paulo está dizendo que ele foi crucificado com Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, esse velho homem carnal, pecador, que está dentro de nós, né? Ele morre espiritualmente com Cristo. E Paulo diz o seguinte: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então Jesus passa a viver dentro de nós. Isso é maravilhoso, né? Então o batismo representa exatamente, não é? Ele simboliza ou traz para nós essa ideia de que o nosso velho homem morreu e Cristo está vivendo dentro de nós. Isso quer dizer, irmãos, que nós temos agora a possibilidade de vencer o pecado. Porque se Jesus está vivendo em nós, o pecado não nos domina mais. Amém? Amém. Então diga assim comigo: o pecado não me domina mais, porque Cristo está vivendo dentro do meu coração. Isso é uma coisa maravilhosa, né? A Bíblia não está falando aqui da morte física. A Bíblia está falando da morte da natureza do velho homem. O pecado agora não nos controla mais, porque em Cristo nós temos condições de vencer e dominar todas as influências negativas do pecado. O segundo simbolismo aqui do batismo é que se Jesus morreu e foi sepultado, no sentido espiritual também, nós somos sepultados com Ele, né? Paulo está dizendo aqui: ou vocês não sabem que todos nós, os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte, e fomos, portanto, sepultados com Ele através do batismo. Quando a gente fala que nós somos sepultados espiritualmente com Cristo, há um simbolismo espiritual, né? Quando alguém era sepultado na antiguidade, ela era colocada abaixo da terra. A ideia aqui é de que essa pessoa mergulhava, né? E no sentido espiritual, nós também vamos imergir nas águas, né? No sentido espiritual, nós vamos entrar nas águas, né? Vamos mergulhar nas águas. E isso simboliza também algo muito importante para nós. Jesus, lá no capítulo 3 de João, diz que nós temos que nascer do Espírito, né? E temos que nascer também das águas, no sentido, eu acredito que ele está se referindo ao batismo. E quando Jesus faz uma referência ao batismo, ele está dizendo também que o batismo, num certo aspecto, nos lembra que fomos purificados pelo Senhor. Então o batismo também simboliza que Deus está realizando uma obra de purificação das nossas vidas. Quando a gente começa a ler a Bíblia, nós aprendemos, irmãos, na palavra do Senhor, né, que a água, ela sempre simbolizava a purificação. Os judeus, eles costumavam se purificar usando as águas. Eles lavavam as mãos, né? Eles lavavam o rosto. Era a conhecida tradição dos anciãos, que fazia parte da cultura judaica, né? Então, todo judeu, ele se purificava usando as águas. E quando Jesus fala que nós também temos que nascer da água, ele está dizendo que Deus, ele quer dizer que Deus está realizando em nós uma obra de purificação através do seu Espírito Santo. Amém? Então, resumindo, o que a gente pode dizer? Que o batismo também nos lembra que Deus está realizando em nós uma obra de santificação, de purificação das nossas vidas. Amém? E por causa disso a gente pode vencer o pecado. E finalmente,
Está parecendo até uma escola dominical, né? Mas eu vou estar vendo a escola dominical da nossa igreja. Mas é importante a gente entender essas coisas a respeito do batismo. E finalmente, aqui em Romanos 6, versículo 4 e 5, Paulo fala que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E se ele ressuscitou, num sentido espiritual, nós também ressuscitamos e passamos a ter uma nova vida com ele. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 2 de Efésios, diz assim: vós estáveis mortos em vossos pecados e delitos. Paulo está dizendo que nós estávamos espiritualmente mortos, né? E nesse aspecto, ou nessa condição, nós não tínhamos nenhuma comunhão com Deus, porque estávamos mortos por causa da ação do pecado. O pecado nos separava de Deus. Lá no capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Paulo também está falando aqui de morte espiritual. E a morte espiritual, irmãos, traz condenação para o homem. A morte espiritual separa o homem de Deus. Aqueles que não têm Jesus e nessa condição estão mortos espiritualmente, né, não podem ter comunhão com Deus, estão separados de Deus. E se vierem a morrer fisicamente nessa condição, irão viver num lugar totalmente separado do Senhor para toda a eternidade. Então, a Bíblia diz que quando Jesus entra no nosso coração, a Bíblia mostra isso, quando Ele habita no nosso coração, nós passamos da morte espiritual para a vida. Jesus diz que aquele que crê nele passou da morte para a vida. Então nós ressuscitamos com Cristo, amém? A gente estava morto no sentido espiritual, o pecado estava dominando por causa disso o nosso coração. A gente não conseguia fazer o que agradava a Deus. Muitas vezes a pessoa tem a vontade de deixar um vício, mas não consegue, porque ela é influenciada e dominada pelo pecado. Mas quando Jesus entra no nosso coração, esse domínio do pecado acaba, a gente consegue ter vitória sobre os vícios, sobre os pensamentos maus, né? Sobre tentações, sobre tudo aquilo que nos separa do Senhor. E nós passamos da morte espiritual para a vida, passamos a ter vida eterna, passamos a ter comunhão com o Senhor, amém? Então é isso que Paulo está querendo dizer, né? A fim de que, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, através da glória do Pai, nós também pudéssemos viver uma nova vida. Se nos unimos com Ele em sua morte, certamente nos uniremos com Ele em sua ressurreição. Paulo também está mostrando que futuramente nós também haveremos de ressuscitar. E nessa ocasião o nosso corpo realmente vai ressuscitar quando Jesus vier para buscar a igreja, né? Então nós ressuscitamos espiritualmente quando recebemos a Cristo no nosso coração, passamos a ter comunhão com Ele. E no futuro, quando Jesus vier para buscar a igreja, Paulo também está dizendo que esse nosso corpo físico também haverá de ressurgir, amém? E receberemos um corpo incorruptível e habitaremos com o Senhor para todo sempre, amém? Todos nós temos essa promessa. Bem, então a gente fez essa pequena reflexão sobre o batismo, né? O batismo, ele não salva ninguém. Quem salva é Jesus, né? Por isso que muita gente às vezes é batizada nas águas como criança, mas sem ter a salvação, né? E essa cerimônia não acrescenta salvação a ninguém. O batismo é um mandamento que tem esse significado todo, né, que a gente acabou de expor hoje pela manhã. O batismo não vai fazer o crente mais santificado. Quem santifica é o Espírito Santo. Ele não vai transformar o crente numa pessoa mais forte, mais resistente. Quem nos faz resistir ao pecado é a ação do Espírito e a obediência à palavra do Senhor, né? Então, irmãos, nós estamos aqui nessa manhã simplesmente para cumprir uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Quem crê e for batizado, Jesus disse, será salvo, né? Agora, quem for apenas batizado não é salvo. A salvação depende da nossa fé em Jesus Cristo, amém? E todos que vão ser batizados fizeram uma profissão de fé, confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. E agora nós estamos cumprindo a segunda parte do mandamento do Senhor, que é esse momento que nós teremos aqui, o cerimonial, onde mergulharemos nas águas, não é? Então nesse momento eu também quero, encerrando essa palavra,
eu quero mais uma vez convidar todos vocês para orarem comigo, né? Logo depois nós vamos ter a cerimônia do batismo por aspersão e depois vamos batizar por imersão os irmãos que estão aqui também. Amém? Vamos ficar em pé mais uma vez? Vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida de cada pessoa que está aqui nessa manhã, pela vida daqueles que vão ser batizados, né? Vamos pedir também a proteção do Senhor para as nossas vidas, a renovação da graça dele, né? Vamos pedir também que ele nos dê mais força para que vençamos o pecado, né? Porque a gente já sabe que o Espírito Santo está dentro de nós, né? A gente já sabe que já temos uma experiência, sabemos que temos uma experiência com o Senhor, que é o novo nascimento. E por causa de tudo isso, irmãos, nós podemos crer que também podemos ter vitória sobre o pecado. Então vamos pedir a Deus que a graça dele nos fortaleça cada vez mais, para que tenhamos uma vida abundante em Cristo Jesus. Te louvo. Alguns já batizados em línguas, e a gente fica muito feliz porque esses jovens estão entregando a vida deles para Jesus. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Se vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz, vamos fazer. Pode dizer nada. Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Venha, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dando paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda tristeza, desfaz toda tristeza, incerteza de sabor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Pode dizer nada. Saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Amém? Vocês podem sentar, em nome de Jesus. Eu quero convidar o irmão Pochete para louvar o Senhor. Amém? Irmãos, eu estou muito feliz, porque isso me lembra o dia que aceitei Jesus e também o dia que fui batizado. Amém? Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém? E por isso vamos cantar como tudo começou, né? Todos comigo. Desde o dia que aceitei, ó meu Jesus, minha vida logo se modificou.
Senhor, amém? Eu convido vocês a ficarem em pé um pouquinho, para a gente já cantar, louvar o Senhor. Vamos adorar o Senhor, amém? O amor é o bem maior, riqueza de valor, para o coração, para o coração. O amor é eficaz e alegria traz, grande emoção, grande emoção. O amor é bem maior, é algo a encontrar, é joia de valor e a vida faz mudar. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor inspira a fé, seu poder faz até o sol brilhar, o sol brilhar. Sem noite, sem luar, se o amor eu cultivar, luz haverá, luz haverá. No mundo de amor, só há inspiração de ter esta certeza, este bem maior. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor é Deus, o amor sem par. É Deus, o amor sem par, que a todos pode dar. Feliz viver, feliz viver. Foi Deus quem fez Jesus levar a minha cruz até morrer, até morrer. Foi este amor quem fez a sepultura abrir e o meu Salvador em glória ressurgir. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor. Aleluia. Tá chuva não. Essa palavra o Senhor assim fala muito, né, aos nossos corações. E foi a palavra que o Senhor colocou também em meu coração para deixar para todos que vão se batizar. E ontem nós fizemos esse momento de consagração pela manhã e meditamos nessa palavra. E hoje eu quero deixar para toda a igreja, todos que estão aqui, amém? Hebreus 10, nós vamos ler o versículo 23 e depois nós vamos ler o versículo 35 ao 39, tudo em Hebreus 10, amém? Então o versículo 23 diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E o 35 ao 39: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Amém. Então eu quero dizer nessa manhã, mais uma vez, que fiel é aquele que fez a promessa. Amém? Fiel é aquele que fez a promessa na minha e na sua vida. E nós louvamos a Deus, glorificamos o nome do Senhor por cada um que está aqui e especialmente por cada irmão que irá se batizar. Ontem nós deixamos assim bem claro que o batismo, ele não é o batismo, não vai ser o batismo que vai salvar, mas é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. E como filhos obedientes, hoje nós estamos cumprindo essa ordenança, amém? E ontem eu
coloquei assim, Deus colocou no meu coração, e eu disse a cada irmã, que esse momento é um momento único, e é um momento de bênção, que se você realmente vai descer as águas, com o coração quebrantado e contrito diante do Senhor, você vai sentir algo diferente. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que faz, é aquele que abençoa, é aquele que transforma. O mesmo Deus que movia as águas lá no passado, quando aquele povo queria entrar no tanque para ser curado, é o mesmo Deus que tem promessa de pegar essa água do uso natural e transformar no uso espiritual. Amém? Amém. E esse Deus hoje está aqui. E eu creio que se você coloca em seu coração, um coração quebrantado, realmente Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Que não seja um simples batismo, mas creia que a partir do momento que você mergulhar, ou a partir do momento aquele que vai se batizar por aspersão, coloque no seu coração, o Espírito Santo está fazendo algo por mim nessa manhã. Creia que a partir do momento que você mergulhar, você está dizendo ao mundo e aos que estão aqui, eu estou sendo sepultada para o mundo, estou renascendo para Cristo. Que o Senhor venha realmente e que você possa sentir o gozo, a alegria do Espírito Santo. Assim como eu também senti no dia do meu batismo. E sempre eu dou esse testemunho. Porque na noite anterior ao meu batismo, eu vinha orando e o Senhor, no dia do batismo, o Senhor mudou os planos e a gente sem entender. Por quê? Por que daquilo? Com toda a turma, se a gente estava se preparando. Deus não permitiu. Porque Ele queria um período para trabalhar em cada um que estava ali. E Deus fez com cada um que se batizou, inclusive na minha vida. E naquela madrugada, na hora que o Senhor estava tratando comigo de madrugada, e foi a coisa, irmão, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Como foi que Deus fez na madrugada comigo? Eu nunca imaginei que ia passar por aquela experiência. O Espírito Santo de Deus fez algo grande. E aquilo que eu estava colocando diante do Senhor, enquanto o Senhor trabalhava comigo na madrugada, o Senhor estava trabalhando com a minha irmã, que não queria nem saber, nem escutar sobre o batismo. Deus se revelou para ela em sonho, deu uma revelação, eu já me acordei com ela, me sacudi dizendo, eu quero aceitar esse Jesus agora. Oh, glória. E naquele mesmo período que o Senhor, naqueles 15 dias que o Senhor estava tratando conosco, também levou minha mãe, que estava passando uma situação muito difícil, o coração muito duro, não queria nem, e levou ela a um determinado lugar e ela aceitou Jesus. E quando eu desci as águas, irmão, posso dizer a vocês de coração, eu senti algo diferente. Porque a partir daquele momento, Deus fez coisas grandes na minha vida e continua fazendo. Amém? Então creia. Coloque no seu coração. Fiel é o que fez o quê? A promessa. E Ele é fiel para cumprir nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Não tem problema ao frio não, faz parte. Irmão. Minha adoração, quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos, mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. Vem me renovar, Espírito Santo. Espírito Santo, aleluia. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Toca nessas vidas nesta manhã. Toca naqueles que vão se batizar, aleluia. Vem renovar, Senhor. Oh, glória a Jesus. Faz o teu querer, Espírito Santo de Deus, aleluia. Nos protegendo de todo mal. Amém? E agora nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para tocar em nossas vidas. Amém? Glória a Deus.
Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Aleluia. Deixa tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, eu sei que é tu, este meu coração. 2 versículos. No Salmo 42 que diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Então que nesta manhã, todos que estão aqui, e principalmente os que vão se batizar, possam verdadeiramente entrar na presença do Deus. José Tavares é a primeira, Mariana Ribeira a segunda, Eudes de Andrade, Eudes é o terceiro, Eudes de Andrade é o terceiro, Celeide Maria dos Santos é a quarta. Como foi que deu certo essa parte? Ô Marilene, a gente bota a Celeide aqui na frente, junto com ela, ou deixa ela aí na quarta? Então venha pra frente. Amiga, Samuel Henrique. A preferencial, né? Samuel preferencial. Rayana, Mateus, depois de Rayana, Mateus, Ismael de Sena, seu Ismael lá depois de Mateus, Marcos Fernandes, depois de Ismael. Pronto, tá tudo certo agora. Olha, vamos saindo, gente. Quando tá cantando, vamos saindo logo. Não, vai puxar aí. Vamos sair, vamos sair. Puxa aí. Pode sair pra lá? Bora. Pode sair. Tem o José para sair. Olha, bota eles ali, ó. Quem se vai nadar, chama o Geraldo, obrigado pelo me ajudar. Pode. Não tem outro diabo, não. Mas você pode ser mais Esse vai nadar, chama o A irmã que ia se casar na
para resolver também fazer uma imersão. Perseguição, fome todo bem, perigo de espada. Sermos dois e que morte evitar, e anjos e principados, e todos presentes no poder, Que eu vou ficar chamando. Vai entrar, vai, Moisés. Essa safada virou minha pra você. Virou? Acompanha aí. Chama ele. Chama ele. Israel. Peraí, deixa eu falar com você. Irmãos, nós vamos dar início. Vamos dar início agora à cerimônia do batismo. Nós pedimos a atenção de todos. A irmã Zoetânia, ela vai chamar cada pessoa pelo microfone. Quando for chamado, vocês entram aqui. Nós procedemos com a cerimônia, tá bem? Celeide Maria dos Santos. Celeide Maria dos Santos. Não, fica assim mesmo, tá bom aqui, ó, pra tirar. ainda vai virar pra cá, né? Vai virar pra cá. Já tô acostumada com isso. É a mesma? Ah, vai dar quente, é a outra. Tá, vamos olhar aí. Nós vamos fazer algumas perguntas para cada membro, para cada pessoa que vai ser batizada. São perguntas que dizem respeito à experiência que cada um professa ter em Jesus Cristo. Mediante essa confissão de fé, eles vão ser batizados. Então essas perguntas vão ser feitas para cada um de vocês, né? São perguntas simples que nós fazemos e logo em seguida a gente vai fazer a cerimônia de cada um de vocês, o batismo, né? Marceleide, a senhora confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador? Sim? Sim. E perante a sua família, os irmãos da igreja que estão aqui nessa manhã, a senhora reconhece também a autoridade da palavra de Deus e da igreja constituída pelo Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida? Sim. Então, mediante a sua confissão, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toquem minha vida, vem me envolver, Espírito Santo, vem me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. Josefa Tavares de Souza. A irmã Josefa Tavares de Souza. Irmã Josefa, a senhora confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A senhora também se compromete a submeter a autoridade da palavra de Deus e da igreja constituída pelo Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Mais para frente. Mediante a sua confissão, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toquei minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, vem me
Irmã Maria Helena, a senhora confessa ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? Sim. A senhora também se compromete a submeter à autoridade da palavra do Senhor Jesus Cristo e também à igreja constituída por Ele? Amém. Mediante a sua confissão, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. Vem me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. O irmão Eudes de Andrade Menezes Júnior. Eudes de Andrade Menezes Júnior. Irmão Eudes, você confessa ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? Senhor? Sim. Se compromete também a se submeter à autoridade da palavra de Deus e da igreja que é constituída pelo Senhor Jesus Cristo? Amém. Então, mediante a sua confissão, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O irmão Samuel Henrique dos Santos. O irmão Samuel Henrique dos Santos. Cuidado para não se afogar, viu, meu filho? Tem que responder sim, viu, as perguntas? Samuel, É sim. você confessa ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se compromete também a obedecer aos princípios da palavra do Senhor e também se submeter à autoridade constituída por Deus através da igreja? Mediante a tua confissão, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toque minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. Vem me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Rayana Guimarães, a irmã Rayana Guimarães. Mariana, você confessa ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se compromete também a submeter a autoridade da palavra de Deus e da igreja que é constituída por Cristo? Mediante a tua confissão, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. Vem me renovar, Espírito Santo. Faz o que eu querer, Espírito Santo. O irmão Mateus da Costa Espírita. Mateus da Costa Espírita. Mateus, você confessa ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor? Se compromete também a obedecer a palavra do Senhor e aos princípios também definidos pela Igreja de Jesus Cristo sobre a tua vida? Amém. Então, mediante a tua confissão,
mediante a sua confissão, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toque minha vida, vem me envolver, Espírito Santo, vem me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. O irmão Ismael Vicena Ribeiro, Ismael Vicena Ribeiro. Irmão Ismael, você confessa a Cristo como Senhor da sua vida, Salvador. Amém, glória a Deus. Se compromete também a submeter aos princípios da palavra de Deus e da igreja que é constituída por Cristo. Amém. Mediante a sua confissão, mediante a sua confissão, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toque minha vida, Espírito Santo, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. O irmão Marcos Fernandes da Cunha, Marcos Fernandes da Cunha. Irmão Marcos, você confessa ao Senhor Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor. E se compromete a obedecer aos princípios da palavra de Deus e da igreja que é constituída pelo Senhor Jesus Cristo. Amém. Mediante a tua confissão, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora finalizar essa manhã, né, orando a Deus. Glória a Deus. E nessa oração nós queremos registrar a nossa gratidão ao Senhor pela vida dessas pessoas que foram batizadas. Hoje à noite, no nosso culto, elas vão ser recebidas na nossa membresia, através de uma cerimônia solene, né, e estarão participando também da Santa Ceia. Então nós queremos encerrar esse momento orando a Deus e agradecendo a Deus pela vida deles, né? Eu vou convidar a missionária Marilene, que foi a professora, Zuetânia também, para virem aqui à frente. E que Zuetânia viesse. Essas irmãs, elas têm assumido na nossa igreja a responsabilidade de discipular essas pessoas e acompanhá-los também nesses primeiros passos que são dados na vida espiritual. Então eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. À noite eles vão estar participando do culto, vão cantar também, nós vamos orar por todos eles. Mais uma vez eu quero convidar todos que estão aqui, os familiares, para estarem também conosco, se isso for possível, é claro, né? Vamos orar então, vamos fechar os nossos olhos e encerrar esse momento com gratidão a Deus no coração. Pai, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua bondade. Te agradecemos pela vida dessas pessoas que foram batizadas nessa manhã. Pedimos que o teu Espírito Santo possa firmá-los na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Pedimos, ó Deus, que a tua graça possa revesti-los e renová-los a cada dia. Ó Deus, guarda a vida deles de todas as investidas espirituais negativas que vêm do maligno. Que eles possam caminhar sempre abundantemente, confiando na Tua Palavra, nas promessas do Senhor, buscando a Ti através da oração e renovando a comunhão com Cristo. Queremos abençoar também nesta manhã a vida dos familiares que aqui estão, de cada um deles.
ó Deus, dos parentes, dos amigos que estão aqui nos visitando. Que o Senhor possa alcançar a todos que estão aqui nessa manhã com a paz, com a renovação do Teu Espírito, ó Deus, com a renovação da alegria em cada coração. Se há alguém aqui passando por lutas ou por dificuldades, que o Senhor possa dar vitória e que possamos em Cristo Jesus buscar ao Senhor para termos, ó Deus, uma renovação e uma vida abundante de Cristo nas nossas vidas. Amém. Nós abençoamos a todos que estão aqui nessa manhã, te louvamos por esse momento que estivemos na Tua presença, ó Deus, celebrando ao Senhor através desse culto. Pedimos que a Tua paz esteja sobre todos os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar. Amém? Amém! Chuva! Ei, Geraldo, bicho bagunceiro.